Olá, é um prazer, é uma alegria poder estar com vocês. Um abraço carinhoso a todos os companheiros da Casa Maria de Piedade, Norma, todos vocês. Um abraço a todos aqueles que já me seguem, me acompanham de alguma forma aqui no canal do YouTube, nas postagens e até nos meus cursos. É um prazer, é sempre uma alegria poder estar com vocês. E um abraço carinhoso para você que ainda não me conhece. Eu sou Maria Emília, eu sou especialista em temas para o desenvolvimento humano e também incutindo nisso, trazendo para esse tema do desenvolvimento humano conhecimentos, informações baseadas na doutrina dos espíritos, que amplia a nossa possibilidade de compreender o mundo, compreender o homem encarnado no mundo como sendo um espírito em processo de evolução, compreendendo também a reencarnação como um processo, ou melhor, como um mecanismo que propicia essa condição de ir e vir, de entrar e sair da matéria, podendo imprimir na matéria qualidades humanas e podendo extrair das experiências da matéria substâncias que elevam o indivíduo, elevam o espírito cada vez mais em direção à sua meta maior. A meta é a luz e a verdade é o final da linha. Quando nós pudermos chegar ao final dessa longa jornada, estaremos seremos portadores de toda a verdade que nos é cabível e estaremos vivenciando a luz, mas não uma luz de fora, a luz de dentro que vai nascendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo ao longo desse processo de evolução. Nós vamos falar um pouco sobre esse processo de evolução. Vamos abordar essa questão da reencarnação de uma forma muito suave, muito tranquila. Vamos falar a respeito de questões do desenvolvimento humano e vamos também abordar alguns aspectos que estão diretamente ligados com a nossa manifestação na vida. O que é a vida, afinal? Já dizia o poeta e cantor. O que é a vida, afinal? Ele já faz isso na letra de música. Nós fazemos isso na canção íntima do nosso coração, quando se debruça sobre a vida física, podendo ler nas páginas da vida, nas entrelinhas desse grande livro da vida, as próprias situações que a vida traz e se desenrola à nossa revelia, na nossa frente, e a gente se pergunta, o que é a vida, afinal? O que é essa vida da matéria, afinal? Qual é o objetivo de estarmos aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o significado de estar aqui? Existe evolução? O homem evolui? Às vezes, quando nós falamos isso em rodinhas de amigo, a gente fica na dúvida, né? Porque olhamos aí para a sociedade atual, para a sociedade que estamos inseridos, você tem dúvida de que determinadas atitudes que estão sendo quase que rotineiras e cotidianas sejam realmente de um ser humano. Onde está a qualidade humana nessas atitudes que nós estamos vendo aí? Algumas vezes, amigos reunidos falam assim, o homem está muito mais para expressão da sua animalidade, está muito mais nas expressões daquele homem primitivo que vivia nas cavernas, totalmente provido de instintos, buscando pura e simplesmente saciar as suas necessidades e os seus desejos materiais, e quando esses desejos não são atendidos de alguma forma, ele se preenche de raiva, de ira, de inconformação e sai à caça, sai à luta, como no primitivo, como no estágio anterior, que nós já não deveríamos estar mais vivendo. Mas cadê o homem, afinal? Cadê esse ser que foi criado para manifestar qualidades humanas
em proporções cada vez maiores à medida que as exigências da vida física se fazem presentes. E nós vamos percebendo que, de uma certa maneira, a sociedade que nós vivemos, a sociedade onde estamos inseridos, por ser uma sociedade extremamente materialista, utilitarista, focada nas aparências, exigindo de cada um de nós a busca do sucesso, do poder, do status, das condições sociais cada vez mais elevadas, como se isso fosse sinônimo de felicidade. Essas questões todas e muitas outras, ao longo de milênios, o homem encarnado no planeta Terra tem se questionado. O mito da caverna, que é alvo da nossa reflexão hoje, é o pano de fundo da nossa reflexão, traz alguns elementos, traz nessa simbologia, nessa alegoria proposta por Platão há mais de 2.600 anos, todos esses elementos. Traz uma série de elementos que podem ser visitados, nós podemos nos apropriar dele para essa reflexão do ponto de vista do desenvolvimento humano e espiritual, como também pode ser buscado com propriedade para desenvolvermos reflexões em outras áreas do conhecimento, na política, nos aspectos sociais, propriamente dito, mas não é o nosso alvo de estudo, não é o alvo da nossa reflexão, até porque não nos sentimos completamente aparelhadas para falar disso, né? Então, focamos alguns elementos desta pequena alegoria proposta, como eu falei, pelo pensador e filósofo Platão, para que, a partir deles, todos esses pontos que eu já levantei, todos os outros pontos que ainda vão perpassar pela nossa mente durante a reflexão em cima deste mito, desta alegoria, possam ser melhor compreendidos, trazendo luz para o nosso íntimo. Possamos, ao final da leitura e da tradução deste mito da caverna, através das minhas emoções, dos meus sentimentos e da minha percepção, ter ampliado essa compreensão nossa, a compreensão do ser humano em relação a determinados aspectos que precisamos empreender na experiência física, para que, ao sairmos dela, deixemos aí algum fruto, algum resultado, assim como os grandes sábios da humanidade deixaram o seu legado, deixaram as suas marcas, porque não viveram na superficialidade, viveram com profundidade todas as características humanas que eles já detinham. E cada vez mais, exercitando essas qualidades humanas, elas se fortalecem pelo uso, pelo exercício. E o que nós estamos fazendo com o uso das nossas qualidades humanas? Para quem não sabe direito o que é uma qualidade humana, é a qualidade de imprimir amor, de imprimir justiça, de imprimir bondade, de imprimir beleza, de imprimir fé, esperança, de imprimir nobreza, imprimir respeito. Quantas outras questões, quantos outros elementos que são próprios e são característicos do humano, que estão guardados, retidos, sabe Deus aonde, porque nós não estamos, enquanto humanidade, exercitando essas qualidades primordiais nossas e estamos deixando ainda nos movimentar no cenário terreno com esses instintos que são muito mais das qualidades animais, são muito mais características de momentos anteriores da animalidade que ainda existe em nós, manifestada pelos instintos, e que agora, através desse mito, através dessa reflexão, possamos ser convidados a pensar diferente, a fortalecer esse raio de luz que já brota em nós, porque uma boa parte de nós vinculada a essa tela de computador, a esse momento virtual, já começa a romper com esses padrões dessa sociedade materialista e já começa a entrever
a verdadeira realidade, a verdade e a realidade, não a ilusão deste mundo. E Platão, nesse mito da caverna, nesse diálogo que ele propõe entre Sócrates e Glauco, ele insere esse diálogo no livro A República, no 7º capítulo, e lá a gente encontra esse diálogo do mestre Sócrates com o discípulo Glauco, e Sócrates então propõe a ele essa reflexão se baseando nessa alegoria. E ele diz a Glauco: imagine você, Glauco, e aí você vai acompanhar essa narrativa imaginando a mesma coisa, imaginando a mesma alegoria, a mesma simbologia que Sócrates lança para Glauco. Imagine você uma caverna profunda e escura, bem profunda. Para se entrar nessa caverna, a sua abertura é estreita e todo o caminho e o percurso para se chegar ao fundo é íngreme, apertado, estreito e pedregoso, difícil mesmo. Lá no fundo, no mais profundo desta caverna, encontram-se homens acorrentados do pescoço até embaixo. Eles não se movimentam nem para a direita, nem para a esquerda, porque eles estão totalmente imobilizados por correntes. De frente para a parede de fundo, a última parede da caverna. Eles não conseguem se movimentar e estão presos ali desde o seu nascimento. Imagine você ainda, Glauco, imagine você ainda, amigo ouvinte, que atrás desses homens acorrentados existe uma meia parede que impede que eles vejam, que eles percebam qualquer coisa que ocorra lá atrás desta parede. Até porque eles só têm visão aqui na frente. Entre esta meia parede e todo o espaço da caverna, existe um espaço vazio e, para além desse espaço, uma relevância, uma elevação dentro desta caverna, onde tem uma fogueira acesa. Entre a fogueira e essa parede, nesse espaço vazio, circulam homens para lá e para cá. Enquanto circulam, eles seguram adereços que ficam acima das suas cabeças e acima dessa parede. Com a luminosidade da fogueira, esses adereços, essas imagens, esses objetos que eles seguram como adereços, que representam homens e coisas do mundo, se projetam na parede da caverna, à frente da visão desses homens que estão ali aprisionados desde o seu nascimento. Eles não conseguem ver nada mais, nada menos do que estas sombras desses adereços que esses homens que circulam atrás da parede ficam carregando para lá e para cá. Num determinado dia, um homem, um desses prisioneiros, se solta dessas correntes. E ele, então, vislumbrando a possibilidade dessa liberdade, observa tudo o que ocorre ali naquele pequeno, estreito espaço da caverna. E ele fica surpreso pela primeira vez que aquilo que ele imaginou que fossem a própria realidade não é mais do que uma sombra das coisas e dos objetos que estavam circulando na mão desses homens aqui atrás. E ele também percebeu que aqueles sons que ele acreditava que pertenciam àquelas sombras, nada mais são do que o eco reproduzido pelas vozes e o barulho desses homens. E ele se dá conta, pela primeira vez, de que ele viu aquilo lá achando que aquilo era real e aquilo não era real. Nunca foi. E quando ele está aí nessa situação perplexa, conta Sócrates, fazendo Glauco imaginar, ele olha mais acima e encontra uma luminosidade pequena, indicando para ele que aquele deve ser o caminho que ele deve seguir para sair desta caverna. Porque ele nem reconhece
o que é exatamente isso. E ele então empreende uma jornada difícil, porque ele está todo fragilizado por falta mesmo de musculatura, está atrofiado no seu poder de andar, de se agachar, mas ele vai. A duras penas esse homem empreende o caminho de subida, e quando ele se depara com aquela luminosidade intensa na saída da caverna, ele se recolhe, ele fecha os olhos porque ele fica enceguecido por tamanha luminosidade e se permite ficar ali se acostumando com a luz, e de repente ele vai abrindo os olhos devagar e absorvendo aquela realidade toda, até o momento em que ele consegue ver o sol. E aí ele fica completamente deslumbrado, percebendo que aquilo é a realidade. E Sócrates então fala para Glauco: o homem está diante de um dilema. Ou ele fica aqui, na saída da caverna, e vai explorar o mundo, viver a sua liberdade afinal, viver tudo aquilo que é a realidade numa intensidade imensa. Por quê? Porque ele descobriu que aquelas sombras não passam de uma pequena parcela, insignificante parcela do que é real e muito, mas muito mesmo, distante do que é real. Elas parecem, mas elas não são. E elas estão muito longe de serem a própria realidade. Ele fica aqui, ou ele desce, percorre todo o trajeto de volta ao centro da caverna e vai dizer àqueles homens que são seus companheiros, que são amigos de prisão, que tudo isso que eles estão vendo não é realidade, isso aí não passa de uma simples sombra, e uma sombra muito mal feita, por sinal. E vai lá auxiliá-los, ajudá-los a sair das sombras, da ilusão da caverna, para poder desfrutar a liberdade. Eis, Glauco, o grande dilema do homem. E aí? O que será que esse homem faz? E Sócrates então responde que esse homem, nesse exato momento, utiliza da maior qualidade íntima da sua humanidade. Ele se preenche de compaixão pelo espírito da fraternidade e ele então toma uma decisão. Eu devo descer, eu vou descer, eu quero descer ao mais profundo desta caverna e levar aos meus irmãos. Não importa se eles vão acreditar em mim, não importa se eles vão conseguir perceber no primeiro momento, não me importa, mas eu preciso, eu devo, eu sinto que isso é verdadeiramente o que vai me fazer feliz. E ele então empreende esta jornada. Esse é um mito, é uma alegoria linda de todo um processo evolutivo que nós vemos ocorrer às nossas vistas, lendo nas páginas do livro da vida situações diárias que demonstram cada pedacinho, cada etapa e cada elemento desta pequena parábola. A caverna, o fundo da caverna, é um mundo físico, onde nós somos inseridos de alguma forma para o próprio processo de evolução desabrochar em nós no momento em que nós conseguimos encontrar em nós forças nesse anseio de liberdade, nesse anseio de crescimento e desamarrando, desatrelando os nós das correntes que nos amarram ao mundo físico, podendo desfrutar da sabedoria íntima de que a verdade e a felicidade, ela existe, mas ela não está aqui, nesse terreno pequeno, obscuro, sombrio e ilusório de uma caverna, mas está mais além. E essa jornada não é uma jornada fácil, porque eu me deixei ficar acorrentado durante anos a fio, acreditando que tudo isso que se passa à minha frente é real, e na verdade é ilusório.
E como é que nós sabemos que é ilusório? Basta ler nas linhas do livro da vida. Tudo que você conquistou até hoje, do ponto de vista material, lhe é valoroso, lhe foi importante, mas diante de qualquer crise, ou até diante da morte, de que servirá todas essas coisas que estão fora de você? Se não houve aplicação, exercício, manifestação de qualidades humanas, de amor, de equilíbrio, de bondade, de beleza, de leveza, de serenidade, no percurso dessa conquista, você não consegue desfrutar a verdadeira realidade. E isso é muito palpável nos nossos momentos atuais, quando nós percebemos, através dessa pandemia que avassalou, que trouxe para cada um de nós, no livro da vida, uma página escancarada de possibilidades de aprendizado, quando nós percebemos pessoas com casa, com carro, com profissão, com diploma, com certificação, com milhões de coisas que antes lhe pareciam seguras, lhe pareciam transmitir equilíbrio, de transmitir fortaleza, e quando tudo isso ruim, quando tudo isso tem uma simples possibilidade de desaparecer de uma hora para outra, porque você pode sair do terreno da matéria, você pode sair do mundo pela porta da morte, cadê o valor? Compreendem o que eu estou querendo dizer? Talvez as minhas palavras não estejam sendo claras, mas quando nós nos atrelamos e damos muito maior importância a tudo que está fora de nós e entramos no modismo, entramos nessas questões de o que está na moda agora, quantos likes é importante você ter ali nas suas redes sociais, quantos seguidores você tem que ter na sua rede social para você ser um cara de sucesso, um cara bem realizado, uma pessoa bem vista, bem querida. São nessas coisas que nós vamos atrelando a nossa felicidade e a vida está te convidando a toda hora a perceber, olha, tudo isso é importante, tudo isso tem o seu sentido dentro da matéria, dentro do mundo material, dentro da caverna, mas olha, a caverna é uma ilusão. A caverna é só um estágio da sua evolução. A luz te espera, porque a meta é a luz. O sol é a verdade. As sombras que se projetam na caverna, a moda, a internet, o concurso, a pessoa que você está projetando conquistar, tudo aquilo que está fora, projetado na caverna, projetado nessa parede, são ilusões. Como repito, tem o seu valor, mas não é o maior valor. O maior valor é no extrato, é no substrato, na qualidade dos teus sentimentos, das tuas ações mais nobres que você imprime em cada uma dessas questões. Porque elas vão embora, mas você fica. Elas somem e desaparecem porque o que é real e verdadeiro na vida física, no plano da matéria, é que as coisas nascem, crescem, se desenvolvem e desaparecem. Tudo que é material é assim, é só olhar no livro da vida e a gente ainda resiste a essas questões. A felicidade, a verdadeira felicidade, o equilíbrio que nós todos estamos buscando nesse momento de crise, a serenidade íntima, a paz que nós almejamos, ela não é uma conquista lá de fora. Ela não é um adereço da vida, da matéria, que pode se projetar na nossa vida. Ela é ilusão se a gente deposita nessas coisas e nesses elementos. Essa é uma conquista minha, pessoal, íntima, porque nasce da minha condição humana. Só nós, os humanos, somos capazes de expressar o amor e imprimir qualidade no nosso amor a cada novo passo. Hoje eu amo de um jeito, hoje eu estou amando ainda aprisionando o outro, iludido na condição de posse.
Amanhã eu imprimo mais qualidade humana, subo um degrauzinho na qualidade de manifestar o meu amor e coloco um amor mais desprendido. Depois de amanhã, num outro degrau, eu já consigo expressar o amor quase incondicionalmente. Até que um dia eu expresse a qualidade máxima de amor, que é o amor incondicional. Isso é qualidade humana. Como é que nós estamos imprimindo qualidade humana? Qual é a marca e o legado que você vai deixar na Terra, que é ilusória, que é passageira, que é da sombra, que é só uma sombra do mundo real, para que quando você for embora, as pessoas desfrutem aquilo que você deixou. Como hoje nós estamos desfrutando do grande legado de Platão, uma parcela muito pequenininha desse legado de Platão. Por que esses grandes homens que passaram pela história da humanidade, eles ainda sobrevivem? Eles não estão mais aqui, o corpo deles é ilusório, mas eles permanecem. Permanecem porque deixaram um legado, deixaram marcas da sua humanidade por onde passaram. Deixaram marcas da sua justiça, da sua honestidade, da sua força, da sua coragem, por onde eles passaram. As coisas que eles tiveram, ninguém lembra. Ninguém lembra qual foi o carro, qual foi o veículo, qual foi a casa, quem foi o pai de Platão. Porque nem da hereditariedade nós somos filhos. Nós não podemos dizer que somos frutos da hereditariedade. Nós somos frutos do alto. Nós somos frutos da luz. A hereditariedade é uma condição humana. Então, esses homens aprisionados, eles representam cada um de nós aprisionados ainda nessas questões humanas. Eu sou assim porque meu pai e minha mãe não me ensinaram nada diferente disso. Eu sou assim porque, afinal de contas, olha o meio que eu vivo. Nós não somos frutos do meio. Nós não somos frutos de uma hereditariedade. Apesar desses elementos produzirem, sim, influências sobre nós. Mas nós temos capacidade de superar essas influências e colocar a nossa qualidade pessoal em todas essas coisas. E esses grandes homens, esses grandes mestres, são aqueles que saíram da caverna, empreenderam essa jornada passo a passo, luta por luta, desenvolvendo um músculo a cada caminhada, parando para fazer exercício físico do ponto de vista moral, que é o exercício da aplicação de cada uma dessas qualidades humanas, até se fortalecer o suficiente para empreender a jornada até o último degrau. Esses grandes sábios e mestres são esse homem que descobre pela verdade da coisa, pela verdade divina que se escancara à sua frente na saída desse processo evolutivo, lhe fica totalmente escancarado que a única maneira dele ser verdadeiramente feliz é descer e trazer para todos que estão aqui essa qualidade humana de fraternidade, de solidariedade. E isso nós vemos aí no mundo, lendo as páginas do livro da vida, podendo encontrar nesse livro da vida inúmeros exemplos disso que eu estou falando. Então, esse mito de Platão, ele é muito mais amplo. Eu poderia ficar aqui mais uma hora, porque eu vou falando conforme vêm as ideias na minha mente. E quantos outros elementos nós poderíamos encontrar nesse mito para avaliar? Então, podemos avaliar, por exemplo, esses homens que não estão acorrentados, mas se permitem ficar aprisionados pelos seus desejos imediatistas, de posse, de poder, de manipulação. Olha, poderia dar uma palestra inteira só para essa leva de espíritos na qualidade de encarnados na Terra se atrelarem, se apegarem ao poder. E aí ele está lá como um CEO de uma grande empresa, perde o emprego ou a empresa vai para a falência. E ele quem é? Ele não se reconhece, ele não sabe quem ele é. Porque o que ele era estava lá fora na qualidade fútil, sombria, inútil,
perecível de uma carreira ou de uma posição dentro de uma empresa. A empresa e a posição é material, é do plano da matéria. Começa e termina dentro do plano da matéria. Mas ele não. Só que aí ele não se sustenta, ele não dá conta. E aí ele vai encher o consultório terapêutico, se é que te encoragem para isso, para poder trabalhar com a depressão, com a síndrome do pânico, com a ansiedade. Por que o mal do século, eu diria o mal do milênio, é a ansiedade e síndrome do pânico e a depressão? Porque são vertentes deste abandono da sua essência. São vertentes do autoabandono e da escolha ainda de permanecer nas sombras de uma caverna sem se importar, sem se precaver, sem se dar conta de que ele é muito mais do que isso. Nós somos divinos, nós vamos dar um basta a tudo isso na hora que o anseio da divindade brota, ferve dentro de nós. E isso nos preenche de coragem para empreender a grande jornada. Lembrando aquele símbolo da escada de Jacó, que tem a mesma característica simbólica da jornada em busca da evolução. Em busca desta evolução. Que possamos refletir. Vá buscar na internet o mito da caverna com todas as suas nuances e características, com todas as versões que nós temos hoje. Vá refletir em cima de todos esses aspectos importantes para o teu desenvolvimento, para a tua evolução. Faça tudo isso, mas lembre-se sempre, imprima na tua vida aquilo que é da tua humanidade, do teu aspecto humano. Imprima beleza, imprima leveza, imprima amor, imprima solidariedade, bondade, justiça, porque isso vai ser o legado, essa vai ser a marca maior que você vai poder deixar para os seus. Se der tempo, pode deixar um apartamento, pode deixar uma casa, porque isso é fruto do teu trabalho. Mas se tudo isso não der tempo ou não tiver possibilidade, tenha a certeza que os frutos maiores serão esses frutos que brotam do seu íntimo. E só assim você poderá empreender essa jornada e sair da Terra com uma consciência mais tranquila. Muito obrigada.